E neste vídeo nós iremos fazer o primeiro jogo, o jogo da abertura da Copa do Mundo. Então eu vou mostrar uma metodologia que eu trabalho e em cima dessa metodologia é no Correct Score, o placar correto. Essa metodologia aqui eu gosto muito dela porque vamos se basear aqui pelo placar do resultado da partida. O mercado acredita muito que o México é o favorito da partida, está pagando aqui 46%. Nós iremos aqui trabalhar uma metodologia, nós iremos cobrir alguns placares, os placares que é relacionado ao favorito e também trabalharemos com o plano B, cobrindo proteções com a zebra. Bom, e para fazer essa metodologia aqui, eu criei aqui um aliado aqui para mim através da inteligência artificial, usando a tecnologia também a nosso favor, a favor dos trades. Então eu vou apresentar aqui para vocês a IA aqui que está trabalhando juntamente comigo nessa partida, que é que eu chamo carinhosamente de gênio dos placares. Eu vou mostrar rapidamente como é o uso dessa IA que eu trabalho, mas o mais importante para esse vídeo é você entender a metodologia, o método que eu trabalho no Correct Score, para você ver o quanto que é diferente e é bem tranquilo trabalhar essa metodologia. Primeiro, o nosso robô precisa ser alimentado com algumas informações aqui. Eu vou estar passando aqui essas informações do site da Academia das Apostas para ele, como se fosse uma pré-análise. Então eu vou copiar aqui essas informações e vou estar colando aqui nessa parte. Aqui também algumas estatísticas dos últimos jogos deles, tudo mais. Se bem que Copa do Mundo é diferente, né? Essas últimas estatísticas não valem de muita coisa. Esse robô aqui ele trabalha muito bem em ligas, campeonatos mesmo. Copa tem sempre algo de imprevisível que pode estar acontecendo. Aqui eu vou colocar as odds. A odd do favorito, que é 1,46. Aqui o ambas marcam. Ambas marcam sim, 2,68. E o over 2,5, pagando aqui 2,36. Preenchemos aqui. Gênio aprovou o jogo. Aqui eu vou colar as odds do correct score, do placar correto. Eu seleciono aqui os placares da partida. E colo aqui. Agora sim, clicamos aqui para o gênio dos placares analisar. Ele está aqui lendo os padrões, cruzando todos os dados, analisando o perfil, calculando tudo o que ele precisa para a inteligência artificial nos ajudar com dados, probabilidades, cálculos matemáticos em cima aqui dos placares que iremos trabalhar em forma de Dutching. E o meu auxiliar aqui, o gênio dos placares, ele fez para mim essa análise em poucos segundos, ele já me deu toda uma análise de uma partida inteira. E aqui veio a análise dos placares. Ele me deu 1 a 0, vamos cobrir 1 a 0, 2 a 0, 2 a 1, 1 a 1 e 0 a 1. O 1 a 1 e o 0 a 1, eles são o nosso plano B, como se fosse uma proteção contra a zebra. Vocês vão entender melhor agora como vai funcionar na prática. E aqui, vitórias a favor do favorito de 1 a 0, 2 a 0 e 2 a 1. Então tá aqui, eu fiz a entrada com uma stake aqui de R$ 300 cobrindo os placares que o nosso gênio dos placares nos deu. E lembrando que ele faz todo um cruzamento de dados. Então, como nós vimos a odd do ambas marcam, a odd do over 2,5, a odd do favorito, e toda a pré-análise e toda a inteligência que ele cruza por detrás do algoritmo dele, nós iremos trabalhar em cima desses placares. Agora vamos esperar que o jogo começar e, de acordo com os acontecimentos da partida, eu volto aqui. E gol do México aos 8 minutos, numa falha aqui da defesa da África do Sul. E vamos aguardar mais um pouco aqui. O placar de 0 a 1 já não tem mais como acontecer. Então é o que o mercado previa, placares a favor do México. O que eles não previam e a expectativa era de um jogo mais under, e esse jogo saiu muito no começo do gol, podendo assim esse jogo ficar mais aberto com ocorrência de gols. Então vamos aqui agora esperar um pouco mais para tomar alguma próxima decisão. 20 minutos de jogo, o jogo deu uma amornada muito boa. O jogo está mais cadenciado, mas a África do Sul tem um sistema defensivo que eu achei muito sensível, muito falho, e eles podem errar a qualquer momento ali novamente e tomar o segundo gol. Eu vou fazer uma movimentação aqui de trading nessa odd 6. Estou tirando aqui a responsabilidade, uma parte do lucro no caso desse correct score aqui de 1 a 0.
E lá está. 1 a 0. Meu lucro fica de 2,99. É quase uma free bet caso o jogo acabe 1 a 0, fica essa free bet. E também vou fazer uma outra movimentação aqui no back 3 a 0. Estou entrando aqui com R$ 48 de stake. Apenas como se fosse uma proteção mínima. Caso o México faça aí esse segundo gol, que a probabilidade até o momento é muito maior que o México faça. Mesmo entendendo que o jogo deu uma boa de uma esfriada. Vamos aguardar aqui o próximo ocorrido, a gente já volta. 25 minutos de jogo, eu vou fazer aqui uma movimentação de mercado mais por proteção da minha stake. Então o México deu uma recuadinha, tá deixando a África com posse de bola, jogando umas bolas na área. Então eu vou aproveitar aqui que essa odd está 36 da África do Sul e vou fazer aqui uma proteção para ganhar uma lucratividade de R$ 350, uma stake de R$ 10. Então eu fiz essa movimentação aqui, cobrindo o back África do Sul no Match Odds, justamente para proteger a nossa stake, que no momento está de R$ 323 aqui no Correct Score, e com R$ 10 de exposição, eu cubro para ter uma lucratividade. Ele até pegou a odd 38, foi um pouquinho a mais, a lucratividade de R$ 365. Caso esse jogo vire uma loucura, caso a África do Sul resolva fazer 2 gols de rajada ou algo do tipo, nós estamos muito bem protegidos aqui. Então nesse momento o jogo está tranquilo, o jogo está 1 a 0, nós estamos aqui em free bet, nesse momento com 61 centavos, e os próximos placares nós estamos aqui com lucratividade. Então, qual a ideia principal aqui desse método? É os gols saírem, principalmente depois. Gols no primeiro tempo de rajada ou gols rápidos não são muito bons. Mas temos que ter a paciência e a calma e confiar nas probabilidades matemáticas, nas odds iniciais que os oddmakers já tinham ajustado e, logicamente, com a nossa leitura de jogo. 42 minutos de jogo e eu vou dar uma reforçada aqui nesse meu back 3 a 0 no México. Vou entrar aqui com R$ 20 nesse back 3 a 0. O México começou a chegar com perigo e caso ele faça o segundo gol, eu já estou aqui no placar. Estou no placar à frente desse segundo gol, que seria o 3 a 0. Então as posições que nós estamos aqui no momento são essas de 1 a 1, 2 a 0, 2 a 1 e 3 a 0. Essas são as posições que nos darão lucro. E caso a África do Sul cometa aqui o crime de fazer a virada de jogo, nós estamos também back África do Sul com aquela nossa proteção. E aqui 1 a 0, que é o placar atual. Por eu ter feito essa outra entrada no 3 a 0, nós estamos com menos de R$ 19. Então, acontecendo aqui algo mais, eu volto. E acabou nesse momento o primeiro tempo. Nós estamos com uma posição aqui que é relativamente boa. Precisamos de gols a partir de agora. 1 a 0, a gente está tomando um headzinho de menos 19 e eu aceito completamente esse head. A compressão nossa árvore de placares, ela funciona exatamente para isso. A gente não precisa adivinhar qual placar é o do jogo. A gente precisa da melhor árvore, o melhor caminho que o jogo pode percorrer, caminho de gols. Então, caso o México faça 2 a 0, estaremos em uma ótima posição aqui, com lucro, 2 a 1 também com lucro, 3 a 0 com lucro, e estou pensando ainda e analisando em colocar uma moeda nesse 3 a 1. Caso a África volte agora para o segundo tempo fazendo um gol, nós já estaremos posicionados em gols. Eu vou aguardar aqui o início desse segundo tempo para tomar alguma decisão. Caso eu fosse fechar a operação agora, já tinha aqui uma lucratividade aqui aproximada de R$ 50, mas não é o caso. O caso aqui é a gente realmente buscar aí gols no segundo tempo. E caso não saia, sairemos com um head praticamente neutro aqui, de R$ 19 aqui nesse momento. Voltamos para o segundo tempo. E nesse momento aconteceu aqui uma expulsão logo no início do segundo tempo. Expulsão para a África do Sul. E isso pode mudar completamente aqui o jogo. O México, se quiser jogar, pode fazer essa goleada aqui. A gente está exposto nessa goleada aqui. Então vou aqui dar uma olhada nos próximos minutos aqui do jogo para saber se eu fecho essa operação devido à expulsão ou se eu mantenho. 62 minutos e eu decidi ficar dentro do mercado
simplesmente porque o jogo não rola, como vocês podem ver até aqui no gráfico, ó. Não acontece nada. Depois da expulsão, teve apenas um chute aqui no gol da África do Sul, de muito longe, chute fraquinho, e não aconteceu mais nada. Então eu decidi ficar no mercado porque é um jogo lento, um jogo under, somente toque de lado, muitas faltas, e acontecendo alguma coisa eu volto. E 67 minutos, 2-0 para o México. Estamos aqui nesse placar. E nesse momento eu vou tirar novamente todo o lucro do 2-0 e diminuindo a nossa responsabilidade. Eu resolvi deixar aqui R$ 48 no 2-0, não tirei todo o lucro para poder analisar aqui como vai ser o decorrer dessa partida. E o 2-1, ele potencializou o 2-1, potencializou o 3-0 e a goleada do México nós não estamos cobertos. Vamos analisar como o México vai estar voltando para que a gente possa tomar aí as próximas decisões. 79 minutos e a situação aqui é o 2-0 ainda persistindo. Se o jogo acabar 2-0, a lucratividade aqui é de R$ 48. Caso esse terceiro gol do México saia, R$ 318. Um pouco mais aí da stake inicial que eu utilizei. E 2-1, caso a África do Sul faça, R$ 375. E você pode reparar conforme eu fui dando lei e tirando a responsabilidade, como a responsabilidade minha diminuiu. Ó. O valor foi diminuindo conforme eu fui dando lei nos placares que estavam acontecendo. E acabou o jogo, o México vence por 2-0, um time muito limitado do México, poderia ter feito 3, poderia até ter goleado. E ficamos aqui com um lucro de R$ 48. A ideia era a exposição para o terceiro gol, que aí sim ia pagar aí mais de R$ 300. Ele não veio e ficamos assim. Um início de jogo muito. Começou com gols aos 8 minutos, deu a entender que poderia ser um jogo frenético, mas muito pelo contrário. Tivemos a paciência de manter a posição, ver a leitura do jogo, e o jogo se tornou realmente um jogo under. Assim como o 2,5 era previsto e o ambas marcam não também aconteceu.